Oi, gente! Estamos aqui para mais uma videoaula. A partir dessa aula, iniciaremos a nossa tarefa de calcular o campo magnético gerado por cargas em movimento ou ainda por correntes elétricas. Abordaremos, nessa aula, a lei de Biot-Savart, que é uma lei que corresponderia, no caso magnético, ao que era a lei de Coulomb no caso elétrico. Lembrando que lá no cálculo do campo elétrico, a lei de Coulomb foi a primeira lei que nós apresentamos e permitia calcular o campo elétrico de uma forma bastante simples e direta a partir de um modelo empírico. Da mesma forma, vale para o campo magnético. A lei de Biot-Savart é uma lei empírica e que permite calcular o campo magnético de uma forma bastante direta. Vamos lá então à lei de Biot-Savart e ao cálculo do campo magnético. Vamos inicialmente abordar a carga pontual em movimento. Vimos nas aulas anteriores que quando uma carga pontual se encontrava em movimento numa região onde existia um campo magnético B, sobre essa carga em movimento passava a atuar uma força de origem magnética. Este fato nos leva a concluir que a própria carga pontual em movimento gera ela própria um campo magnético. Lógico, né? Porque somente fenômenos de mesma natureza conseguem interagir e gerando então repulsões e atrações. Portanto, se a carga elétrica em movimento sofria ação de um campo magnético, é porque ela gera um campo magnético. Como seria o cálculo desse campo magnético gerado por essa carga pontual? Vamos lá então imaginar uma carga pontual que se move com uma velocidade v. E queremos calcular o campo magnético gerado por essa carga Q num ponto que dista d, segundo aquele vetor d, né, que forma um ângulo φ com a direção da velocidade, e lá nós queremos calcular o campo magnético B. Empiricamente, né, a gente pode verificar que esse campo magnético gerado pela carga é proporcional ao valor da carga, à velocidade dessa mesma carga, seno do ângulo formado entre a direção da velocidade da carga e a direção do ponto onde eu quero calcular o campo magnético B, e dividido pela distância d da carga Q ao ponto ao quadrado. A constante de proporcionalidade no sistema MKS é igual a μ0 sobre 4π. Então está lá a nossa expressão obtida empiricamente, ou seja, a partir de medidas experimentais. Usando a notação vetorial ainda, podemos escrever que o vetor campo magnético B será μ0 sobre 4π, Q, e ali aquele QV seno φ pode ser escrito como V vetorial de Chapelle, dividido por D ao quadrado. Feito assim, a gente pode ver que o campo B vai ser um campo perpendicular ao plano formado pelos vetores D e V e vai estar, segundo a regra da mão direita, saindo do plano da tela do nosso computador. Está lá então o campo B. Podemos ainda ir além com a notação vetorial da mesma forma que fizemos para o campo elétrico. Eu tenho a minha carga Q com a velocidade V, o ponto D, onde eu quero calcular o B, e lembrar então, usando a notação vetorial, que a carga Q pode ser localizada pelo vetor posição R', o ponto B pelo vetor R, a distância D seria então módulo de R menos R', o versor de Chapelle seria R menos R' sobre o módulo de R menos R'. Tudo de forma bastante similar ao caso elétrico. Dessa forma, né, o nosso campo B, que era escrito daquela maneira na tela anterior, agora pode ser escrito como sendo μ0 sobre 4π, que V vetorial R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo. Muito parecido com a força da lei de Coulomb, né, que nós obtivemos lá no caso da eletricidade. Este campo B é o campo gerado por uma carga pontual Q em movimento com velocidade V. Mas, em geral, o que nós temos não é uma carga pontual em movimento. Nós temos um condutor conduzindo corrente elétrica. Então vamos lá ver como é que a gente pode obter o campo magnético gerado por um condutor conduzindo corrente elétrica aí, a partir daquilo que nós vimos para uma carga em movimento. Se eu tenho um condutor, eu posso considerar um pequeno elemento de volume dω em C' e considerar esse dω em C' como sendo pontual, ou seja, temos ali uma carga pontual em movimento. Da mesma forma, então, a gente pode definir naquele ponto o vetor densidade de corrente elétrica, já fizemos isso anteriormente. O elemento dω em C' contém uma quantidade de cargas dQ que se move com velocidade v. Já fizemos o cálculo anterior. O campo B, então, vai ser calculado, já vimos na tela anterior. Vou chamar de dB porque é o campo gerado por um pequeno elemento de volume dω em C'. Onde o dQ vai ser nq dω em C', n é a densidade de portadores de cargas,
Q é a carga de cada um dos portadores de cargas. Dessa maneira, dQV vai ser J de ômega índice linha, né? E, finalmente, o nosso dB vai ser, então, μ0,4π. O dQ vai ser J de ômega linha, vetorialmente R menos R linha sobre o módulo de R menos R linha. Isso é o campo dB gerado por aquele pequeno elemento de volume de ômega índice linha. A tarefa agora é calcular para o condutor todo. E lógico que nós vamos chegar a isso fazendo a somatória das contribuições de cada pequeno elemento de volume de ômega índice linha, e essa somatória vai levar então, né, à integral de dB. O campo B gerado pela distribuição volumétrica de cargas, de corrente elétrica, ômega, né, vai ser então a integral de dB. Fazendo essa integral, chegamos à lei de Biot-Savart, né, que é o valor do campo B gerado por uma distribuição volumétrica ômega índice linha, né, de corrente elétrica. Veja que a expressão é muito parecida com o que nós tínhamos lá da lei de Coulomb. Comparem e verão que são pouca diferença. M0 no lugar do ε0 embaixo, agora M0 em cima, e ao invés de uma densidade de cargas, temos uma densidade de corrente. E é lógico, o produto vetorial, pela maneira como o campo magnético se aparece, a força magnética, tudo é transversal. Tá? Temos aí então a lei de Biot-Savart para um condutor conduzindo corrente elétrica. Em muitos casos, esse condutor conduzindo corrente elétrica, ele é muito fino, é um fio fino. Então podemos fazer ainda uma aproximação para essa integral, né? E chegamos então à expressão para o campo magnético gerado por um fio bastante fino conduzindo corrente elétrica. Olha ali que o nosso elemento de volume de ômega índice linha agora será um dL índice linha, ou seja, o elemento de ômega índice linha pode ser escrito como sendo a área da seção transversal do fio vezes o dL, né? O dL linha. Então, o dQ vai ser, então, a densidade de portadores N, Q vezes d ômega índice linha, que agora vai ser a dL. Feito assim, né, dQV vai ser a densidade de corrente J vezes a área dL, e mais ainda, o dQV pode ser, lembrar que J vezes a área transversal, né, o fluxo da densidade de cargas de corrente J vezes a área transversal é a corrente I, então o dQV pode ser I dL, onde a direção do vetor densidade de corrente J foi colocada agora sobre o nosso dL. B, então, vai ser, que era, né, aquela integral volumétrica, nessa situação vai passar a ser uma integral de linha, então vai ser, o I já pode sair, porque é constante para todo o fio, μ0I sobre 4π, é integral em dL e não integral em volume. É isso que tínhamos por hoje. Obrigado, pessoal.